Seja bem-vindo de novo ao Moeda ao Ar. Voltamos ao assunto do Sporting, Ernesto, e porque eu diria que nunca é demais falarmos do Sporting, nem sempre pelas melhores razões. O Horácio e o António estão a rir-se, mas eu estava a falar sério. Olhando para a mais recente contratação do Sporting, que não é um jogador, Josualdo Ferreira vai ser o manager do futebol. Aquilo que se ouve falar nos corredores do futebol, não nos túneis, mas nos corredores, é que Josualdo provavelmente será daqui a algum tempo o treinador principal do Sporting. É isso que lhe parece? Não, vamos lá ver. Eu tenho pena que o Sporting seja falado não por boas razões e, fundamentalmente, porque eu espero, de facto, que os que não são adeptos do Sporting falem do Sporting e tirem partido desta situação menos boa do Sporting. Agora, que os sportinguistas, de facto, ajudem os adversários do Sporting é que me faz uma grande confusão. E alguns dessas pessoas que defendiam que era preciso um manager no futebol do Sporting. É um sinal de que também começam, e nós falamos aqui nas últimas semanas daquele clique que é impossível, sai o presidente e a equipa joga bem, ou sai o treinador e a equipa começa a jogar bem. A verdade é que este também parece começar a ser um sinal de que o próprio Godinho Lopes não encontra alternativas. É o que digo, nós já falámos nisso aqui algumas vezes, é um problema de Portugal, é um problema cultural. Repare, quando as coisas não estão bem sob o ponto de vista desportivo, os espanhóis não criticam os dirigentes, criticam em primeiro lugar os jogadores, porque ganham muito dinheiro, depois os treinadores e depois é que se chegam aos dirigentes. Aqui a hierarquia é ao contrário. Portanto, se o Volkswagen não marca um penalti, a culpa de facto é dos dirigentes e depois em segunda linha dos treinadores e em terceira linha dos jogadores. Ora, não me parece que seja assim, até porque havia muitas vozes a dizerem que e a clamarem é preciso um manager para o Sporting, não há ninguém que faça a ligação entre o futebol profissional e o futebol não profissional. As pessoas que estão na SAD não estão vocacionadas para o futebol, não sabem de futebol. Quando aparece uma pessoa que sabe de futebol, que nasceu no futebol, que é respeitada pela sua carreira, pela sua formação. Mas por que não ir buscá-lo para treinador e para manager? Porque, de facto, aquilo que aparentemente o diagnóstico do Sporting diz é que faltava ali um elemento de ligação profundo, conhecedor do futebol, que fizesse esta ligação. É o que eu digo, na formação do Sporting há 5.000 praticantes e, portanto, tem que haver ali uma política de aproveitamento, de entrosamento, alguém que saiba de futebol profissional, de futebol espetáculo, de futebol competição e depois também tenha uma componente de formação e consiga fazer esta ligação. Eu acho que quando aparece, de facto, uma pessoa como o Josualdo Ferreira, a única coisa que nós, sportinguistas, devemos fazer é apoiar, de facto, e criar-lhe as condições para que ele tenha sucesso no Sporting. Agora, no fundo, casa onde não há resultados desportivos, todos ralham e ninguém tem razão, não é? Quer dizer, se o Volkswagen na Madeira tivesse concretizado aquele penalti, o Sporting tinha ganho e, portanto, porque, repare, quando os nossos adversários estão num momento virtuoso, tanto o Porto como o Benfica estão a ganhar, isso é indiscutível, os factos demonstram isso, portanto, não há oposições, desaparecem, portanto, não têm terreno para vir criticar uma gestão que está a ganhar desportivamente. No Sporting não há resultados desportivos, toda a gente fala e, naturalmente, é o que eu digo, as minhas principais críticas não vão para os adversários do Sporting, porque eles não são sportinguistas. Ainda ontem ouvi numa estação de televisão um comentador dizer que o que ele queria, de facto, era que o Sporting acabasse, porque isso era importante, porque os adeptos do Sporting são mais propensos a apoiar o Porto que o Benfica e, portanto, se o Sporting acabasse era bom para o futebol nacional e ele como adepto do Futebol Clube de Porto e, portanto, isto foi dito na presença de um dirigente do Sporting Clube de Portugal. Agora, de facto, isto acho que não é saudável para ninguém, este tipo nem de afirmações, nem de debates, porque não se vai ao fundo da questão, que é, de facto, o futebol português precisa do Sporting Clube Portugal, é um histórico, e, portanto, não vou ao ponto
de querer, como noutros países já aconteceu, rivais ajudarem-se mutuamente para que um saia de uma situação mais difícil. Portanto, mas provavelmente podemos lá chegar um dia, não é? Quando as mentalidades mudarem. António, não poderá haver aqui eu diria um conflito, chamemos-lhe de interesse, entre o atual treinador principal do Sporting e Jesualdo Ferreira, que vai ser este manager, que vai supervisionar o mundo do futebol sportinguista? Eu acho que sim, todos estes, isto é um remendo, portanto, e sendo um remendo, portanto, alguma coisa vai ficar afetada. Mas este episódio, agora, o Jesualdo Ferreira, lembra-me um episódio também do tempo em que eu estive na RTP, portanto, com o Dr. Cunha Rego. O Dr. Cunha Rego foi presidente da RTP e eu, na altura, também estava lá. E o Dr. Cunha Rego tinha sido um excelente jornalista, nomeadamente no Brasil, e estava muito preocupado com a direção de informação, portanto, dizia que a qualidade da informação da RTP não era uma qualidade de um serviço público e, portanto, queria alterar as coisas. E eu dizia-lhe, então, mas se quer alterar, tem que alterar. E ele dizia, mas eu não tenho poder para alterar. Eu não tenho poder para alterar, não. Porque eu, para alterar, ter poder é poder admitir e demitir. Eu não posso admitir ninguém. Também não posso demitir ninguém, porque então estão todos contra mim, portanto eu não tenho poder nenhum e não posso fazer nada. Bom, o Dr. Cunha Rego era uma excelente pessoa, era bastante indeciso, mas tinha ideias perfeitamente nítidas sobre como é que a informação da RTP devia funcionar. Aqui assim, o Jesualdo Ferreira também julgo que tem ideias nítidas sobre como é que o futebol do Sporting... Mas não vai ter poder. Simplesmente não vai ter poder nem de admitir, porque não tem dinheiro para isso, nem o Sporting está em condições, nem tem o poder de demitir, porque de facto os jogadores estão lá e não vejo como é que eles vai demitir, tendo-os comprado e tendo feito realmente, enfim, fortes investimentos. Portanto, não tendo poder de admitir e não tendo poder de admitir, eu não vejo... Portanto, pode ter algum poder de organizar, mas, portanto... Mas aí entramos outra vez na questão dos conflitos. E aí entramos na questão dos conflitos, dar muitas sugestões. Em que o próprio treinador, o próprio presidente do Sporting disse uma coisa que para mim é incompreensível. Diz, o Jesualdo vai ser o treinador de todas as equipas do Sporting. Bom, eu entendo o sentido, ou posso entender, ou creio que entendi o sentido em que ele disse, digamos, não é o treinador, será o orientador. Mas, como orientador, e com essa palavra do Presidente, é claro que terá a obrigação de dizer, dar alguns conselhos, mais ou menos musculados, ao atual treinador do Sporting. Ou então, não é o treinador de todas as equipas, não é o orientador. Portanto, digamos que é preciso muito savoir-faire e muita diplomacia para estar, de facto, num lugar destes. E não sei se não será... Melhor, não sei se o Jesualdo se gastará na diplomacia, ficando sem tempo para aquilo que, portanto, deve efetivamente fazer. No Sporting era preciso admitir e demitir. E quando eu digo demitir, é demitir comissões de adeptos, não pode demitir. Porque eles andam também, portanto, todos os dias nos jornais. Portanto, todos aqueles conselhos que existem no Sporting, portanto, há notáveis para tudo no Sporting. Depois existem ainda órgãos sociais que também criticam o clube, que me parece, ou criticam-se uns aos outros, que também não me parece lá muito correto. Portanto, com toda essa gente, como diz o Horácio, a criticar, portanto, ou Ernesto, digo, o Horácio também diz, a criticar o Sporting, eu não vejo que o Jesualdo possa ser, portanto, uma salvação do clube, embora, portanto, do ponto de vista, digamos, afetivo, eu gostei do Jesualdo no Futebol Clube do Porto e é mais uma justiça que se faz ao Porto. Nos grandes momentos, nos momentos críticos, nos momentos decisivos, vai-se buscar uma pessoa que passou pelo Futebol Clube do Porto e que tem escola. É muito bom. Horácio, olhando para esta contratação, parece-lhe que um manager e, em concreto, Jesualdo Ferreira podem começar a resolver esta crise do Sporting numa altura em que o cenário de descida ainda é, para já, e agora que termina o ano, bastante visível. Vamos lá ver, em teoria poderia, acho que a figura foi bem escolhida, acho que o momento para a entrada de João Ferreira pode não ter sido o melhor, mas é o possível, portanto, e toda a gente... Mas o cargo é o melhor. E toda a gente percebia que o Sporting estava a precisar de alguém com um perfil parecido, são as chamadas competências residentes que o Sporting de facto não tinha. Agora, tudo isto se pode autodestruir, e muito simplesmente por uma questão que nós ainda aqui não falámos. A probabilidade de o Sporting ter que ir para eleições a muito curtíssimo prazo, por manifesta já declaração, inclusive, do seu Presidente da Assembleia Geral,
é muito grande. Ou seja, eu quase que diria, enfim, isto vale o que vale, como é evidente, que o Sporting vai para eleições. Se o Sporting for para eleições, a probabilidade do atual Presidente ganhar será alguma, mas eu pessoalmente não acredito. Acho que acabaria, a não ser que apareça um outro candidato, acabará por ganhar o candidato que da outra vez ficou em segundo lugar. O que significa que volta tudo ao princípio, porque esse candidato é muito mais agressivo, tem também o seu projeto e, portanto, com muita dificuldade segurará o João Ferreira, o atual treinador. Depois, o atual presidente do Sporting, e o António Pinto Cartão já tinha referido isso, também disse uma coisa que não faz muito sentido, ou pelo menos eu não entendo. Quando diz, ele foi mais afirmativo na forma como disse. Disse que o João Ferreira era o treinador principal de todas as equipas do Sporting. Isto cria, de facto, um precedente para quem gosta de acompanhar estas coisas da bola, digamos assim. De estado de incompetência ao atual treinador. Isto pode não funcionar assim como nós estamos a dizer, é um pouco de teoria, mas, em teoria, ele pode descer ao relevado, sentar-se no banco, não pode porque tem que estar na ficha técnica, tudo bem, do jogo, e dizer, não é assim, na segunda parte vai jogar assim, e os convocados não são esses, são aqueles. Eu não quero que jogues assim, jogas assado. Isto não faz muito sentido, portanto, nunca pode ser treinador principal das equipas do Sporting. Passa a secundário e o manager passa a adjunto. E, portanto, este é um modelo. Este modelo não está muito longe daquilo que acontece em Inglaterra. Em Inglaterra, por exemplo, o Alex Ferguson é o manager, digamos assim, e tinha até há pouco tempo o Carlos Queiroz até como o treinador de campo, mas de facto quem impunha as regras era o Alex Ferguson. Bem, se o Sporting está a procurar uma solução dessas, eu acho que é legítimo e é perfeitamente normal e enfim, não tem nada que estar de acordo, mas acho bem, acho que é bem feito. Agora, não podemos esquecer este facto. Eu estou muito convencido e também acho que o Ernesto Nogueira Silva não pode fugir muito a esta opinião, porque ela já foi manifestada publicamente, ou seja, o atual Presidente da Assembleia Geral do Sporting já disse que provavelmente vai convocar eleições, porque está a ser bastante pressionado, há milhares de sócios que querem eleições, e se o Sporting for para eleições, todo este cenário que estamos aqui a falar pode mudar de um dia para o outro. Vamos lá ver. Há aqui uma coisa que nós temos que dar o benefício ao Josualdo Ferreira, é que ele é um homem competente, é um homem sério, evidente. É um homem respeitado no mundo do futebol, a nível nacional, internacional, e, portanto, de facto, eu ontem ouvi um insulto na televisão de um comentador a dizer que lhe tinham dito que o Josualdo tinha desabafado que vai para o Sporting enquanto lhe pagarem e estará lá. Portanto, eu acho que é uma falta de respeito por tudo que o Josualdo Ferreira fez e foi dito ontem em plena televisão portuguesa. Acho que o Josualdo sabe muito bem o que quer, o que é uma equipa profissional de futebol. Presumo, o Horácio falou, eu acho que o modelo me parece, portanto também não tenho segurança nenhuma, que é um modelo à inglesa. De facto, o Ferguson não é ele que anda no campo todos os dias a fazer flexões, a correr ao lado dos jogadores, quando naquelas voltinhas ao campo, portanto tem treinadores de campo. É ele que, sempre em diálogo com o treinador principal, da equipa principal, define aquisições, define dispensas, e com o Presidente trata da parte financeira também, porque estas coisas de aquisições e dispensas têm sempre uma componente financeira, é preciso trabalhar ali em equipa. Eu acho que se houver paz no Sporting, as pessoas que estão neste momento são pessoas competentes, e nomeadamente o Josualdo Ferreira, acho que tem que merecer o respeito de todos os que gostam de futebol e dar-lhe a oportunidade para ele trabalhar num clube histórico que está a passar um mau momento esportivo, um péssimo momento esportivo. Mas, Ernesto, mas a questão que se coloca, que eu estou de acordo basicamente com tudo, acho que o Josualdo Ferreira tem uma boa opção e podia fazer um excelente trabalho. O que me parece, sinceramente, é que a gravidade da atual situação do Sporting pode fazer com que este não seja a primeira preocupação, sendo o futebol, enfim, a primeira preocupação, e sendo uma boa decisão e tudo isto pode-se desfazer em pó em muito pouco tempo, porque o Sporting está a passar uma situação muito difícil, até do ponto de vista financeiro. O próprio Presidente disse que só conseguiu pagar salários no último mês porque ele conseguiu um financiamento, normalmente até a custa de um aval próprio. Também sabemos que em meados de janeiro o Sporting precisa de ter cerca de 12 milhões de euros se quiser segurar a maioria na SAD, pelo menos os 50,1, porque o financiamento
que ele teria que pagar são 55 milhões, mais 5 milhões de juros são 60 milhões. Isto é já em janeiro, portanto, é 2 a 1 mês. Exatamente 2 a 1 mês. E, portanto, acho que há outros aspectos muito mais importantes. Quando há previsibilidade de eleições a curtíssimo prazo. Quando em janeiro há uma barreira destas para ultrapassar, é evidente que não se pode abandonar a equipa de futebol, que é fundamental. Então, isso então é que era o fim. Mas estou convencido de todos estes aspectos, Jesualdo, belga, aquisições, aqui entram, que saem, vai ser tudo secundarizado nos próximos tempos. Pois eu julgo que quando o Ernesto evocou o exemplo do Ferguson na Inglaterra, eu acho que está, portanto, não é adequado. Porque o Ferguson, de facto, é o manager, digamos, em pleno sentido da palavra, de um clube. Portanto, o clube tem determinado orçamento, o orçamento ele entregue, ele tem poder total sobre tudo dentro daquele orçamento, ele contrata, descontrata, manda embora, portanto, e faz realmente tudo. E o treinador de campo, os treinadores são escolhidos por ele, os adjuntos são escolhidos por ele. No caso do Sporting já existe um treinador da equipa principal que veio há um mês, portanto há um mês e picos. Agora vir um super treinador ou um novo treinador que não foi escolhido pelo Jesualdo, portanto que já lá estava, vai ser difícil a convivência. Portanto, das duas uma, ou não há interferência e há apenas diálogo e, portanto, as coisas poderão realmente funcionar, mas mesmo com o diálogo é capaz das coisas serem, enfim, bastante difíceis. E organizar como? O treinador pode ter determinadas ideias, o Jesualdo pode ter outras ideias. Vejo que as coisas não vão ser muito simples. Dois aspectos que se parecem à partida completamente laterais e como benfiquista até pode servir para alguma brincadeira, digamos assim, mas o Sporting não pode entrar, por exemplo, até em matéria de comunicação, ou na vertente mais institucional, se quiser, aqui há uns tempos, quando o Braga veio jogar a Alvalade, o Sporting deixou que se discutisse todos os dias na comunicação social se ainda era o terceiro clube. O Sporting não se pode permitir isso. Quer dizer, o Sporting é de facto um dos 3 grandes e o Braga não é grande. Mas o Sporting já se deixou, desculpa o termo, enrolar nesta situação. Outra situação ainda mais grave, será mais grave, é que o Sporting também está a permitir que cada vez se discuta mais na praça pública, embora isso seja mais difícil de travar, a questão da descida de divisão. É evidente que o Sporting não vai descer de divisão. Eu sou benfiquista, não vai descer, é evidente que não vai. Eu já ouvi um jogador do Sporting, creio que o Xandão, a responder a perguntas sobre a descida de divisão. Isto também mostra um pouco a depressão em que o clube está e que já se equaciona uma série de situações e que já toda a gente aceita discutir qualquer coisa. O Sporting não pode aceitar discutir que é um dos 3 grandes e que não vai descer de divisão. Mas se vai discutir estas duas coisas... Mas isto também às notas finais. Isso é inevitável. Vamos lá ver. Quando alguém da comunicação social põe um microfone à frente de um jogador, seja ele de que clube for, e lança a pergunta... Ou ele está preparado, previamente preparado, tem que estar. Ou então fica e alimenta de facto o assunto. E cada vez mais se vê essa pergunta a ser feita a toda a gente. E só há uma maneira, de facto, é dizer: eu não respondo a essa pergunta. Pronto, António, simplesmente. Exatamente. Notas finais, as últimas deste ano 2012. Primeira nota final, fez esta semana 25 anos em que o Porto ganhou a sua primeira taça intercontinental, portanto campeão do mundo de clubes, e acho que é uma data gloriosa. Segundo, um livro que foi editado esta semana passada por um benfiquista conhecido, Domingos Amaral, que pergunta porque é que o Porto é campeão e o Benfica só ganha taças da Liga. Depois responde, não é o sistema. Mas leio aqui um excerto que é para o elucidar. Com os neurónios já sabotados por tanta coça nos relevados, desatamos a acreditar que o Porto só vence tantas vezes, não porque tenha melhores jogadores ou treinadores, melhor gestão ou estratégia, mas porque vai jantar com os árbitros. Bom, é um livro que eu recomendo, de facto, a toda a gente. Notas finais. 3 notas finais. Já agora, para dar um bocadinho de pimenta a isto, achei muita piada ouvir o Presidente do Porto a dizer que é ridículo falar-se dos árbitros. O Presidente do Futebol Clube do Porto, há 30 anos, dizer é ridículo falar-se dos árbitros. Basta ao Benfica, já conhecemos o histórico, não é? Mas basta ao Benfica continuar à frente, e vamos falar aqui muitas vezes até ao final do ano, das vezes que o Presidente do Porto...
Não, o Benfica está à frente do campeonato agora. Segundo ponto, felicitar o Polga que no Sporting não conseguiu ganhar nada e que mal saiu do Sporting acabou de ganhar também o Campeonato do Mundo a titular. Terceiro ponto, enfim, fazer uma pergunta direta ao Record, continua a atribuir 11 golos ao Cardoso, quando a Liga já disse que ele tem 13, portanto isto não faz muito sentido. Dá a ideia que, aliás, o Record, como é um jornal assumidamente próximo do Sporting, ou que privilegia muito mais o Sporting, dá a ideia que é de propósito com a avançada do Benfica, não é? Ernesto. Notas finais era só para desejar um bom Natal e umas boas entradas a todos os desportistas em geral e em especial aos sportinguistas, aos 11 mil praticantes que o Sporting Clube Portugal tem em todas as modalidades. É verdadeiramente notável. E aos cerca de 3 milhões de simpatizantes do Sporting Clube Portugal. E como disse, e repito, e aos desportistas em geral, um bom Natal e entrem o novo ano com o pé direito. Ernesto Ferreira da Silva, Horácio Periquita, António Pinho Cardão, um bom Natal também para vocês, boas entradas em 2013, que será o ano em que voltamos a entrar em campo. Até lá.